Okay, let's go. Meninas, sabe aquele look que te faz sentir poderosa? Na Ed Modas você encontra tendências, conforto, preço que cabe no seu bolso. Do casual ao elegante, monte seu estilo com exclusividades. E também trabalhamos com grande variedade de plus size. Ficamos localizados na Rua Campestre, 7 de Abril, e também na Rua Ernestina de Matos, 3 Pontes. Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um programa Conectados com Cristo, o podcast que te conecta ao Evangelho. Gostaria de deixar uma palavra para o teu coração, que se encontra lá em Salmos de número 23, versículo 4, que fala: o seu cajado e a sua vara me consolam. A Bíblia diz que o salmista declarando que o Senhor, ele é o seu pastor e nada vai lhe faltar. No original quer dizer, ele não irá te faltar. Ele não vai te faltar nos momentos adversos, no momento de bonança, o Senhor estará contigo. Mas tem algo que é muito interessante no versículo 4, que diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o teu cajado me consola. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quando a gente fala de vara, a gente fala de disciplina. Nossa geração precisa entender que a disciplina é necessária. O amor de Deus se manifesta através da sua disciplina. A Bíblia diz que o pai que ama corrige. Aí ele vai dizer que o seu cajado também me consola. Lembrando que cajado não serve para bater na ovelha. O cajado ele traz de volta a ovelha. Toda vez que a ovelha saía do meio do rebanho, o pastor trazia ou traz a ovelha pelo cajado. O que o salmista está nos ensinando? Que o cajado do Senhor nos traz direcionamento. O homem e a mulher de Deus, sem a vara e sem o cajado, ele é um homem sem disciplina e ele é um homem sem direcionamento. Quando nós entendemos que é necessário termos na nossa vida o cajado e a vara, nós prosperamos. O salmista Davi vai prosperar porque ele entende que a correção é necessária. Que você venha entender que tudo na tua vida vai contribuir para o bem a partir do momento que você ama o Senhor. E amar a Deus é amar tudo que Ele faz. Então, aceite o cajado, aceite a vara, porque com certeza Deus está te colocando num lugar muito melhor. Receba em nome de Jesus. Estamos aqui hoje com um casal de pastores que eu tenho prazer de conhecer. Hoje ele também trabalha conosco, né? É um dos nossos produtores, mexe nas nossas agendas. Tá aqui o pastor Eliezer e a sua esposa, pastora Ana, trouxe esse casal. Desde que eu sentei a primeira vez com ele, né? E ele contou um pouco das suas experiências. Eu falei, preciso trazer esse casal aqui para falar um pouco do que é andar com Deus, do que é viver uma vida com Deus. Eu quero já externar minha gratidão, viu? Antes de passar para vocês, nós vamos iniciar orando. Porque tudo se começa e termina na oração. A oração nos traz o direcionamento. Então vamos orar. Nós temos o costume, assim, eu tenho costume aqui no programa. Eu inicio orando e vocês, nossos convidados, terminam orando. Então eu vou orar para iniciar e vocês oram para agradecer. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais esse momento. Quero te convidar, Senhor, a sentar nessa mesa.
Quero te pedir, Senhor, que seja mais um dia de culto, assim como nós te convidamos toda segunda-feira. Que haja testemunho, que haja edificação, que quebras de maldição venham acontecer, que palavras de maldição venham a ser esmagada pelo poder do nome de Jesus, que vidas venham ser restauradas, que fé venham ser avivadas, que esperanças venham, Senhor, ser avivada nessa hora, Jesus, que pessoas venham se levantar, entra dentro desse quarto, entra dentro dessa sala, dessa cozinha, vai nesse BRT, vai nesse trabalho, vai aonde estiver, ao alcance das nossas vozes, ao alcance, ó Pai querido, dessa tela, usa-nos para a glória do teu nome, Jesus. Nós clamamos a ti, eu já sinto a tua presença, eu creio que o Senhor fará coisas extraordinárias, ô glória. Elebaraçúria candaraia. Deus, derrama poder, derrama da tua graça. Jesus, eu vejo o Senhor trabalhando, oh, aleluia. No dia chamado hoje, eu vejo o Senhor entrando em corações, Senhor. Mulheres que não podem gerar, mulheres que perderam, mulheres, meu Senhor, casais, ó Pai querido, que estão enfrentando dificuldades. Senhor, vai dentro dessa aliança que está sendo quebrada. Tu és aquele que restitui e faz tudo novo de novo. Eu quero declarar que tudo aquilo que está quebrado será restaurado pelo poder da tua palavra. Ó Pai querido, Pedro vai dizer, segundo a tua palavra, e eu declaro através dessa oração, segundo a tua palavra, Senhor, que haja restauração, que haja, ó Pai querido, alegria, que haja, meu Senhor, renovo, em o nome de Jesus. Nós oramos crendo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pois muito bem, nós começamos agora, e eu vou dar a honra às mulheres, para começar. E eu gostaria, nós sempre temos uma pergunta, essa pergunta é o nosso, é a que abre, é o carro-chefe, né? E a pergunta é: quem é Ana? Quem é Ana? É um prazer, a paz, A né, é um prazer estar paz. aqui. Eu sou filha de Deus, né, por graça e misericórdia do Senhor, e aí isso é algo que, é como é que eu posso dizer? Me alegra e me glorio em Deus por isso, por Ele Amém. ter se revelado a mim, por me Amém. tornar sua filha, Amém. né. Então isso é motivo de orgulho para mim ser filha de Deus, ter esse conhecimento de Deus, né, que às vezes quando a gente não conhece a Deus, a gente vive com a mente fechada para isso, não entende isso. Então, Verdade. o Senhor me trouxe para a sua luz. A gente vai falar isso daqui a pouco mais, né? Amém. Mas, para começar, sou filha de Deus por misericórdia e graça. Isso é algo que enche meu coração de orgulho, de prazer, de alegria. Porque Glória a a graça Deus. dele me alcançou, não é por merecimento, né? Mas por graça. Amém. Então, sou Ana, filha de Deus, mãe, né? Sou mãe do Davi, esposa do pastor Eliezer e serva do Senhor. Depois de tudo isso, também sei que o Senhor me chamou como filha, mas como serva para servir. Como Amém. Ele mesmo veio para servir, né? Amém. Então, como filha, não posso fazer diferente do meu pai. É. Também tenho que ser serva, tenho que servir. Amém. Pastor Eliezer. Quem é Oi. Eliezer? Eliezer, eu primeiro eu me defino como, acima de tudo, como discípulo de Jesus. Eliezer é um discípulo de Jesus, né, Amém. tá nessa caminhada aprendendo com o mestre, seguindo o Amém. mestre, Amém. eh, e a gente sabe que essa caminhada é uma caminhada de aprendizado, de crescimento, mas é uma caminhada difícil, né, mas como minha esposa disse, eu também tenho essa mesma sensação, eu compartilho com ela desse mesmo privilégio de ter sido alcançado por essa graça, Glória a ele ter Deus. me escolhido e um dia ele disse para mim: "Ó, deixa tudo e segue-me". Então isso é um privilégio, mesmo mediante as lutas, as adversidades, as nossas limitações, né, Uhum. mas isso é um grande privilégio. Mas o Eliezer também é esposo da Ana, né, e pai do Davi, eh, filho, também tenho filiação, tenho o privilégio de ter mais de uma mãe, tenho a minha mãe biológica, Elzia, tenho também uma mãe do coração, que é a Renata. Meu pai biológico é falecido, tenho um paizão que
pai que é o Eduardo. E é isso, um pouquinho do que eu sou, né. Am amém. Vocês nasceram em berço evangélico? Conheceram Jesus na caminhada? Como é que aconteceu? Eu nasci em berço evangélico. Eu não, eu sou de origem católica. E como foi conhecer Jesus? Então, eu sou de origem católica e morava no interior do Ceará, né. Então ainda lá no Ceará cheguei aí na época que eu morava lá, tinha uma cidade pequena, tinha poucas igrejas evangélicas ainda. Uhum, Hoje eu já voltei lá agora já tem muito mais, mas na época tinham poucos. O evangelho era pouco divulgado. uhum. Eu cheguei aí numa igreja e eu tive até uma experiência, assim, com o Espírito Santo. Amém. Cheguei a entrar na igreja e senti algo muito diferente, tomar minha alma, meu coração, algo muito especial que eu não sabia definir. Eu nunca tinha sentido, porque eu tinha aprendido uma fé que eu fazia as rezas, mas do jeito que eu falava, acabava ali, era quando eu estava falando, tinha minha voz, depois disso, nada mais. Não tinha nada vivo, eu não sentia nada, eu não ouvia nada. E de repente quando eu chego numa igreja, lá no Ceará, eu começo a sentir algo dentro de mim, no Glória a meu Deus. coração, uma paz, um amor me tomando, algo muito maravilhoso. Eu comecei a caminhar, nessa época eu tinha 14 anos, eu comecei a ir, mas aí entrei numa guerra, numa batalha na minha casa, assim, de doenças mesmo, minha mãe começou a ficar enferma, eu não conseguia dormir de noite. Na época não tinha ninguém na minha família, né, evangélico nem nada, aquilo me esfriou, eu comecei a desanimar e não fui mais. Uhum. Eu fui realmente ter um encontro, assim, de professar a fé aqui já no Rio de Janeiro, aos 15 anos. Foi aqui que eu professei a fé, quando eu de fato senti e tomei aquela decisão, né, de aceitar Jesus aos 15 anos de idade. Inclusive foi na igreja que a gente congregou durante muito tempo, a igreja que a família dele já É, estava, né. caso que eu onde a gente nasceu, né, porque essa igreja, minha avó doou o terreno, a denominação construiu o templo, e ali a gente cresceu, a família, né, Glória servindo a ao Senhor. Deus. E na Glória a época Deus. mesmo, no dia que eu aceitei Jesus, era um culto ao ar livre, um culto evangelístico. Aleluia. Aí eles botaram lá fora, né, os instrumentos e tal. Aí estava o pastor Eliezer cantando, a pastora Elisama, É, né, no já tá vocal no também, vocal, o pastor pastor Marcos na Marcos na bateria, bateria. E aí tinham outros, né, outros tinha, primos, é, que a tinha outros família irmãos. toda já participava, né, era ativa ali. Glória a Deus. E eu ali, durante aquele louvor, foi um louvor, Deus tocou meu coração e eu comecei a sentir o desejo, não tinha sido feito nenhum apelo ainda, eu já estava pedindo a Deus, como eu sou tímida e na época muito mais, né, eu falei: "Quando que vão fazer o apelo? Quando que vão me chamar?". Glória a E aí Deus. quando não vieram me chamar, assim, para aceitar Jesus, mas perguntar se eu queria uma oração, e aí foi o momento que eu fui, o pastor orou por mim e tal, e perguntou se eu queria aceitar Jesus, eu disse que sim. Foi nesse momento, né. E ele foi um momento, assim, um pouco engraçado até, né, É, a gente quando lembra ri, né, porque a gente não entendeu, que o pastor estava orando por mim, aí já estava desmontando, os eu instrumentos, né, passando para guardar os e instrumentos, Eliezer né. passando para guardar os instrumentos. Aí o pastor olhou para Eliezer: "Ó Eliezer, que Deus trouxe lá do Ceará para você?". É mesmo? Foi, foi algo até Assim, inusitado, foi. Tá glória. A gente ficou assim. E foi d Foi engraçado. engraçado. E aí eu fiquei lá, a gente congregou um tempo não, muito tempo, Muitos anos mas eu de quero dizer assim, um tempo ainda sem ter nenhum contato, né, é, até a Ah, até gente se relacionarem, é, até virar isso, um casal, isso. de isso, fato e de de verdade. fato, de Que o verdade. pastor já tinha decretado, É, Já, é. Deus né, já ele estava já usando a boca ele dele. ele já tinha decretado, não era nem declarado, ele tinha decretado. Não, aí É ó, para que Deus você, trouxe, para É, toma você. posse, pega, carrega e leva para casa. é. Exatamente. E pastor, a Bíblia diz, e é muito interessante o seu testemunho, porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, Da da justiça e justiça e do do juízo, juízo é o Espírito Santo. Espírito Santo.
Então o Espírito Santo já estava convencendo você, não vou te chamar de senhora não, que a gente, a mulher, gosta muito de chamar, né? Verdade. Você, o senhor a gente chama de senhor, Não, né? pode chamar de você também, por favor, tá? E aí e o Espírito Santo ali movendo. E ali o pastor, a gente voltando, já decreta, Já disse que era pra mim, né? já Disse que era, era pra mim, eu falei, ô, Glória. o senhor já tomou posse, você, né? Já tomou posse. E como foi a sua juventude? Como foi a sua vida no evangelho? Porque você nasceu no berço evangélico. É. Eu cresci dentro da igreja, né? Glória a Literalmente, Deus. desde que eu me conheço por gente, minhas memórias de infância é dentro da igreja. Glória a Deus. Ali eu lembro eu muito pequena, a igreja muito simples, a gente arrancando matinho. Os matos que nasciam dentro da igreja, que nem piso tinha na época, então são as memórias Humilde, de né? toda a infância, né? Uhum. Até a adolescência, início da juventude, né? Na adolescência, aquelas escorregadas, né? Uhum. Algumas incertezas, até por ser criado no evangelho, É, as a curiosidades, né? ausência paterna, isso me trouxe me trouxe problema um período da minha adolescência. Mas logo Cristo me chamou, foi importante também, porque quando você cresce no evangelho, você vai muito que no automático da fé. Então tem muita gente e filho de crente não é crentinho, É, entendeu? Todo mundo precisa ter seu encontro pessoal com Cristo. é. Isso é uma realidade espiritual. Então foi importante para mim esse período que eu dou uma escapada, vou no mundo, porque ali, aí de fato eu olho para um lado, olho para o outro e tenho um encontro de fato com Cristo, né? Porque eu já tinha passado pelo batismo nas águas, já era até batizado no Espírito Santo, Uhum. ou mas precisava de ter um encontro pessoal com Uhum. Cristo. Não viver mais da fé da minha mãe, da minha avó, né? Deixar de sair dessa questão de uma questão mais de herança, uma herança espiritual para ter um encontro pessoal com Cristo, passar a ter a minha história com Cristo, passar a ter um relacionamento individual com Cristo, né? E pessoal. Então, aí é o período que eu retorno para o Senhor, e aí algum tempo depois eu conheço a Ana, né? É engraçado que eu estava cantando, mas eu costumo dizer que eu ganhei ela primeiro para Jesus, depois eu ganhei para mim, né? E então é esse período que a gente se conhece. Já nessa fase que eu já voltei, já ainda tinha 18 anos em média, uns 4 anos no mundo, regresso. Uhum. Pastor, aí o senhor vai no mundo, o senhor falou sobre paternidade, sobre ausência de. Isso. É por E como se deu essa ausência? O que aconteceu? porque meu pai, minha mãe viveu um tempo muito difícil, né, de Uhum. ter que conviver com meu pai na mesma casa, né, que a mãe dela, no caso, meu pai era sogra, e Uhum. com cunhados, então isso também dá certo, né? Sim, é. Então começou a ter alguns embates, meu pai tinha problemas com o trabalho. Hoje eu entendo que era um homem que tinha um chamado, e por isso talvez a vida profissional não andava, porque Deus Uhum. chamava ele para algo específico. Mas naquela época não se tinha esse discernimento todo, É. muita gente não entendia. E aí meu pai volta para casa da mãe, enquanto minha mãe ficou ali morando com minha avó e com meus tios, né? Meu tio, no caso, que era com quem ele tinha mais problema. E para depois de um tempo minha mãe ir levar os filhos para lá. Só que o tempo Ah, vai passando, meu pai não se estabelece lá, justamente por essa questão de ter dificuldade com o trabalho. E então meu pai ficava para lá e a gente para cá. Então a gente passava 2, 3 anos sem ver meu pai. Então a gente não teve nossa. aquele. Então eu sou o famoso criado com vó, né? Porque minha mãe ia Entendi. trabalhar e minha avó que Que cuidava. cuidava. E figura paterna não tinha, né? Entendi. Esporadicamente ele aparecia. Por isso que essa foi a questão, né, no caso. Sim, sim. O, você, juventude, rapaziada, que quer casar, casa. Quer casar? É, Casa. Como é que é casa? Compre primeiro a casa, pelo é. amor de Deus. Quem quer casar, como é que é? Tem um bordão, É, não tem? quem quer casar, casa. Não, enfim, compre primeiro. Parece que é uma ordem, né? Mas tem um bordão. É, tem um bordão aí. Tem sim. Depois vocês coloquem aí no comentário
o bordão. É quem quer casar, compre casa. Não, eu acho que é alguém casa, vai né? lembrar. Eu acho que é alguma coisa. Mas é É dessa mesmo. pegada. Pastor, existe jovens que acham que depois que casa tem que estar debaixo da ordem da mãe, tem que estar... Isso é... Isso O senhor falou algo aí que trouxe uma crise dentro do relacionamento e os filhos acabaram sentindo porque o seu pai teve que... afeta né? principalmente os filhos. Então, essa geração e precisa entender que é uma responsabilidade. Casamento, gente, não é só ajuntamento. Casamento é uma responsabilidade. É você sair. Você não vai ser mais a mesma pessoa, pensar do mesmo jeito. Isso é ambas as partes, tá? Mulherada, Isso jovenzinha, tá bom? Você tem que agora obedecer o seu esposo. Fiquem ligados que eu vou trazer alguns temas aqui, ó. Vai pegar geral aí. Isso é muito sério, né? Porque tem mulher... entender essa manobra, esse movimento, de que agora... E são duas vertentes, tá, missionário? São dois problemas. Porque quem tá saindo de casa para se unir a seu esposo ou a sua esposa, precisa entender que agora pai e mãe deixa de ser família, né? É parente. Passa a ser parentes. É Então isso aí. é difícil romper esse cordão. E para quem tá enviando, quem tá dando destino, Tem que ter isso tem também. que entender isso. Então, essa é a crise, porque a crise da paternidade é essa, e da maternidade, né? A gente cuida, é muito protetor, sabe cuidar, mas não sabe dar destino. Ou não quer liberar, ou quando libera dizendo, ó, você tá casada com ele, mas sua família somos nós. Você tá casado com ela, mas sua família somos nós. E não sabe os problemas que isso causa. Causa. Porque, assim, o pai e a mãe não é eterno. E se você não gerar o seu filho para o mundo, ele não vai saber sobreviver. Aí, onde existe casamentos instáveis, que pessoas que sentam para conversar com pastores, eu falo isso como líderes, vocês são líderes e entendem isso, que pessoas não entendem o que é casamento, estão dentro de um casamento achando que é noivado e namoro, e não é. Não é. Noivado e namoro são períodos de conhecimento. Casamento é uma aliança. Você precisa ser um com o seu cônjuge. Você precisa ser um com a sua esposa. Você precisa se tornar, precisa pensar junto, precisa andar junto, precisa falar junto. Lembrando que são pessoas diferentes. Indivíduos diferentes, com pensamentos diferentes, mas com um propósito. Então, quando... Aí, tudo está em cima do propósito, né, pastores? Sim, sem dúvida. Tudo está em cima do propósito. Porque quando nós temos propósito, nós temos direção. Exatamente. E aí, voltando lá, o senhor volta para Jesus, já recebe um presentão desse aqui. Aí, o senhor tinha pouco tempo que tinha voltado para Jesus quando conhece ela? Não, já tinha uns 2 anos, eu acho. Mais ou menos. Não, um ano e pouco. Ah, então... É pouco tempo. Pouco tempo. Aí Jesus fala assim, eu vou te... Tu não merece muito não, mas eu vou te dar um presentão. Não merecia nada. É verdade. Brincadeira, tá, pastor? Não merecia. Tô Não, mas brincando. eu reconheço. Não merecia nada. Na verdade, não Irmãos, merecia. a gente vira íntimo, né? Fala, o pessoal lá do outro lado, que isso, missionário? Mas, é porque eu sou mulher e eu fico puxando sardinha pra gente. Não, mas isso é uma verdade. Entendeu? Eu não merecia, não. Eu não mereço. Não, porque eu bênção demais vou na externar minha vida. algo aqui, que desde que eu a conheci, eu senti Deus em você. Eu olhei, falei assim, gente, que mulher de Deus. Sem precisar abrir a boca. E quem carrega o Senhor não precisa falar muito. Só a presença. E eu falei, Senhor, que presença. Minto. Antes de eu conhecê-la. Ele vai lembrar. Ele estava sentado aqui na mesa ali, a gente falando até algumas coisas sobre aqui. Eu falei assim, eu preciso conhecer sua esposa. Vou trazê-los aqui para contar o testemunho de você. Antes de conhecê-la. Quando eu conheci na vigília, eu falei assim, realmente ela é mais do que ele me enganou. Ela é mais do que ele falou. Falou, né? Então, minha irmã, você é cheia de Deus. Eu me sinto prazerosa em conhecê-la. Eu louvo ao Senhor pelas pessoas que o Senhor coloca na minha vida. E cada pessoa que senta nesse banco aqui, eu aprendo tanto e recebo tanto.
Mas vamos lá? E aí vocês se conhecem. Se conheceram. Como foi que, de fato, de verdade, começou... Quem é que começou, tipo, eu tomei a posse da profecia, eu vou investir agora? Que tem a promessa, né? Mas tem que chegar... Como é que toma a posse? Então, ele veio falar comigo. A gente estava na mesma igreja, mas a gente não se falava. Eu era extremamente tímida. Se eu sou tímida hoje, É mesmo? há 25 anos atrás, Nem se fala. nem se fala. Eu era extremamente tímida. Não era só timidez, tem algumas outras questões questões assim de emocionais, de coisas que já passei, de traumas, né? Então eu era muito. Você acaba, né, ficando muito assim. Você acaba criando muros, né? Pra se proteger. Mas o muro que protege é o muro que separa, né? Mas agora eu aprendi isso, né? Mas lá, verdade. aos 15 anos de idade, então eu tinha muito bloqueio, era mais retraído, então a gente não tinha contato. Mas ele foi falar comigo. Aí ele foi falar comigo que queria me namorar. Aí eu concordei com ele, só que eu disse, tinha que falar com meus responsáveis, que na época eu namorava com a minha mãe, né? Eu fui morar com a minha irmã com 10 anos de idade. Então, era ela que era responsável por mim, com meu cunhado. E ele foi lá e falou, e a gente começou a namorar. 1 mês de namoro, o rapaz já tinha tomado posse da palavra, né? Já queria casar, me pediu em casamento. Casamento com 1 mês. Mês de namoro. Só que a gente teve que O esperar. namoro já foi engraçado, porque a gente nunca tinha trocado uma palavra. Eu já cheguei e abordei ela na saída do culto. Falei, olha, eu quero namorar você. A gente nunca tinha conversado nada. Meu primeiro papo foi esse. Você no meio falou da assim, rua. hoje vai ser Ela o saiu dia. correndo do culto, eu falei, espera aí. Ela ficou do outro lado da rua, atravessei a rua, saí da igreja, atravessei a rua e falei, eu quero namorar você. Só que eu sou crente, meu namoro é sério, e o meu também. Então, eu vou lá pedir seus pais, já pode ir lá, tal. Mas antes de chegar nela, já nutria algum sentimento? Ficava aquele olhar assim, Observava, né? tá no ensaio e tá olhando? E isso é importante. Quantos na isso é areia dá pra... isso aí. Isso aí. Eu ficava olhando, assim, mas na verdade meu olhar não era um olhar nesse sentido, vamos dizer assim, da afetividade ainda. Ela me chamou a atenção pela postura dela. Porque as meninas já naquela época, com 15 anos, as meninas olhavam pro baterista, olhavam pro guitarrista, Sim. as meninas estavam todas assim na igreja, meu filho, né? Atirando para todo lado, era uma realidade. Coisa de jovem, não é uma realidade. Não é uma crítica que eu quero, é coisa de jovem, tudo bem. É o hormônio, né? Tal. Mas eu percebia uma postura ainda totalmente diferente. Ela centrada, entrava no culto, acabava o culto, ela ia embora com a irmã dela. Ela não dava confiança a ninguém, ela não ficava de tititi, ela não ficava de... Entendeu? Aquela coisa. Então, isso me chamou muito a atenção. O que me chamou a atenção nela, de fato, a princípio, foi isso. A postura. A postura. Tá vendo, meninas? Você quer um homem de Deus? Mas para de ficar provando as frutas aí. Tem uma postura. Porque se você tiver uma postura de quem pega todo mundo, vai aparecer alguém que pega todo mundo. Agora, se você ficar separadinha, direitinha, isso também é pros meninos. Isso. Vai aparecer pessoas que, de fato e de verdade, vai fazer a sua vida fluir. Para de ficar mordiscando fruta do... Sua postura, Em seu nome de Jesus. comportamento, né? Ou te valoriza, ou te desvaloriza. Isso aí. Porque hoje nós estamos vivendo isso, uma era em que não se dão mais importância à postura. Né? E isso está relacionado até à vestimenta. Sem dúvida nenhuma. Né? Vestimento, porque as pessoas falam assim, mas a roupa não salva. Mas quem é salvo sabe se vestir. É isso aí. Porque nós não somos... Aliás, nós somos vitrine para o mundo. Então, qual a vitrine que eu quero? Quando eu vou numa loja, né? Nós, mulheres, vamos numa loja. O pastor também. Vai numa loja. O senhor vai numa loja esportiva, o senhor vai ver roupas para esporte. Pessoas que são, fazem esporte. O senhor vai ir numa loja social, o senhor vai ver roupas de pessoas que usam social. Então, nós somos... E qual é a atenção que eu quero chamar? Quem é as pessoas que eu quero atrair? A roupa vai atrair. A roupa atrai e identifica.
Isso aí. Ninguém vai falar com o juiz de qualquer forma. E por que que na igreja tem que andar de qualquer É forma? uma questão de identidade mesmo. Não é? E aí a gente fala: "Ah, porque Deus não tá vendo". Vê sim, ele faz ele fez corpo, alma e espírito. Mas o culto hoje não é de doutrina. Vamos lá. E aí o senhor olha pra ela e fala assim: "Essa daí é que eu vou É. casar". Você, todavia, entretanto, olhava pra ele, sentia algum sentimento ou foi quando ele te pediu em namoro? Mas já havia alguma coisa? Deus já havia te tocado: "Esse é o teu varão"? Havia alguma coisa Não, assim? se eu disser que Deus tinha me dito que ele era a pessoa, né, que tinha sido separado para mim, não. Eu olhava para ele, achava ele bonito, mas também prestava atenção, assim, que ele estava muito envolvido na igreja, Uhum, né, então isso para mim era muito diferente. Eu vinha de uma cultura católica e eu não era nenhum católico praticante, era aquele que uhum. eu não lembro nem da minha mãe nunca ter ido à igreja, católica. Aham. É aquele católico só de nome. Sim. Então, ali tudo era muito novo para mim. E eu via ele atuando na igreja, seja can seja cantando, seja às vezes na bateria, fazendo várias coisas, eu pensava assim: "Poxa, é um homem de Deus", né, é algo que seria bom, mas na época eu até achava que ele se relaciona quando eu vi assim, vi bem mesmo, assim, foi no dia que eu aceitei Jesus, né. Ele estava do lado da Elisama. Eu pensava até que a Elisama, que é a irmã dele, eles eram até namorados, porque eu não tinha intimidade nenhuma. Eu ia na igreja, mas não tinha intimidade com as pessoas. Uhum. Não sabia, né, de: "Ah, essa aqui é fulana, é irmã de ciclana, é". Quando depois fui descobrir que a maioria era parente. Mas na época então eu observava assim e via as questões, assim, de estar envolvido na igreja. E eu pensava: "Poxa, é um homem de Deus, é algo diferente do que eu venho". Eu queria algo diferente para mim, né, porque falando ainda agora voltando a casamentos, eu vim de Uhum. uma família, de um lar que minha mãe viveu 25 anos com meu pai casado, mas um lar de extrema violência, Meu né, Deus. então eu queria o oposto daquilo. Na realidade, eu não queria eu tinha até uma certa aversão a casamento, aos Uhum. homens, entendeu? Uhum. Assim, não tinha aquela coisa por tudo que eu já tinha vivido com minha mãe, e com meu pai. Então, eu olhava para ele assim e via que parecia que era algo uma realidade, né? Parecia não, era uma realidade diferente da que eu vinha e poderia ser para mim isso. Então, quando ele veio a me falar, eu pensei assim: "Poxa, pode ser que com esse rapaz, né, a gente possa viver uma vida diferente agora em Deus, né, posso ter um casamento diferente do que foi o casamento da minha mãe, da realidade que ela viveu". E foi nesse por isso que também eu aceitei. Eu aceitei tanto o namoro de pronto, sem nunca termos conversado, como também a proposta do casamento. Por ver nele e estar na todo aquele ambiente e sentir assim, Deus tinha algo novo para mim, realmente tinha. Deus estava escrevendo a minha história, me tirando de uma situação, de uma vida, de muitas dores, de muitos traumas, e estava reescrevendo uma nova história para mim. Eu estava vivendo uma nova vida em Deus agora. Amém, amém. Você viu nele segurança, alguém que Isso, respeito, né. isso Ele aí. ele passou isso. E aí vocês namoram um mês e casam logo após o Não, Não, mês? não. não Eu pedi ficamos só pedi com um mês de namoro, né, só é. pedi Ah, casamento sim, com um mês. A gente ficou noivo há uns Noivo 4 anos, 4 anos. 4 4 anos. anos. A gente não tinha Período do nem idade. conhecimento, né. É, a gente não tinha nem idade, eu tinha 15, ele Ela não tinha 18. nem idade para casar, na verdade. Sim. Aí foi um período de conhecimento, foi um período também que a gente foi, eh, amadurecendo também, É, né. Hoje em dia, na época, eu questionava, e eu imagino que muitas meninas hoje pode estar Uhum. assim, já que a gente está se referindo muito aos jovens, né, É, pode estar se questionando, porque o jovem tem essa coisa que é tudo agora, é. né, é é. nesse momento, é urgente. A gente vive nesse tempo, né, a gente não tem paciência nem de ouvir o áudio
normal, tem É, que acelerar, porque é tudo rápido. verdade. E eu nem vivia nessa época, que na época que a gente era jovem, era a época ainda que a gente usava ainda orelhão, nem É, celular, né, era poucos era celulares, correspondência, era mas mesmo carta. assim já havia uma urgência no coração, né, a Ô, gente já época quer tudo boa. a gente quer tudo rápido, mesmo assim eu É, queria também. Mas Deus foi também nos moldando, nos preparando amém, para amém. o momento do casamento, porque no casamento a gente foi vivenciar muitas coisas, então eu acredito que Deus deixou, reservou esse tempo para a gente amadurecer. E Deus também começou a sinalizar o ministério da gente. Sim, Eu lembro que a gente participava de tudo na igreja, né, a gente pa Estava era envolvido em 1.500 tudo, é. departamentos, então era Eliezer era louvor, eu era dança profética, era ministério infantil, né, a gente ajudava no trabalho das mulheres, de homens, várias coisas, e a gente ia muito evangelizar, a gente sempre gostou muito, É, né, amor, de Evangelismo e Missões. evangelizar, ir pra rua. E uma dessas idas a gente na rua evangelizando, uma irmã viu a gente, mas ela não conhecia, Deus deu uma visão a ela. Depois ela foi e comentou com a mãe do Eliézer de coração, a Renata, falou assim: "Você conhece aquele casal?" Aí ela: "Ah, conheço, é da minha igreja e tal". Ela: "Poxa, Deus me mostrou algo muito bonito, eu vi uma aliança, mas a aliança é entre eles, ao redor deles". Deus glória a falava Deus. comigo que uniu eles com um propósito. Para que eles juntos fizessem, para que eles juntos fossem. E é realmente o que Deus tem com a gente, né, esse ide, né, a gente já rodou um montão de lugar aí, e muita gente não entende, a gente acha que a gente é maluco, né, as pessoas têm dificuldade mesmo de entender, e até a gente às vezes também. É, nem nós entendemos, Nem isso que é a nós entendemos realidade. na hora que a gente está na luta, mas o Senhor foi nos direcionando também nisso, nesse período de noivado. Esses 4 anos foi escola. E aí a gente tinha sonho de casar, e eu queria o vestido, mas era caro, sabe, eu queria a festa, mas também era difícil. E nesse período aí Deus foi tocando nos corações, sabe, Deus foi tocando no coração de alguém: "Ah, eu vou dar o bolo. Ah, eu vou fazer a ornamentação. Eu vou" apareceu 2 pessoas para fazer o vestido para mim. Glória a Uma Deus. irmã falou assim que era costureira, ela falou é ainda, né, ela me trouxe as revistas para mim e falou: "Pode escolher o modelo que você quiser". Glória. Aí eu consegui fazer o vestido, escolhi, ela fez junto com a outra amiga dela. Assim, Deus foi realizando, que a gente não tinha condições, né, a gente Uhum, estava num momento difícil, jovem ainda, aliás, trabalhava, uhum. mas, assim, tem períodos desses 4 anos, né, período desempregado, período Sim, desempregado, ele morava com a mãe e tudo, mas Deus foi providenciando tudo. No tempo certo, né, ele fez. Foi o nosso casamento para a glória de Deus. Estava tudo lá como ele havia prometido, a festa, o vestido e as pessoas ali A para igreja, a porque a gente não igreja. abria mão da igreja, Nós fizemos dentro da igreja que a gente Eliezer cresceu é dessa mesma e eu igreja. nasci em Cristo, né. amém. E a gente fez lá junto com os irmãos e foi uma benção. A gente glorifica a Deus, porque ele é um Deus de ele promete, ele Ele cumpre, mas a cumpre. gente precisa esperar em Deus, né, esperar o tempo dele. A gente quer as coisas no Verdade. nosso tempo, mas precisa esperar o tempo dele. O salmista fala, né, É, pastores: "Esperei com com paciência". O paciência. segredo está nessa palavra. É, Exatamente. Porque esperar, a gente vai ter que esperar, porque é, Deus não se curva a nossas birras. Isso é verdade. fato e é verdade. Mas ele vai dizer: "Esperei com paciência", e o Senhor in Se inclinou para mim e ouviu, né. É isso é aí. aí que tá a palavra-chave, é essa palavra, É. paciência. Aí vocês casam, e aí começa o seu ministério? Como acontece o ministério de vocês? É, na verdade a gente já estava fluindo ali, como ela falou, né. Uhum, Já na igreja local a gente já fluía de várias formas. uhum. Inclusive nessa experiência que essa irmã tem essa visão, eu lembro muito bem que era um culto ia ter um culto de homens à noite, então normalmente de tarde a gente fazia o evangelismo, só tinha ela de menina, que o Ah, resto era todos varões e eu ali no meio ela ia comigo. Passava. amém. Então a gente o ministério já tinha porque a gente é muito valorizado em cargo, né, missionário. Então tem É, muita gente achando assim: "Ah, o ministério começa quando eu
tem um De cargo fato, direto, é. não, então, na verdade, a gente já estava fluindo, a gente já tinha a chamada, mas a gente tinha projetado, assim, ter um ministério reconhecido, diretamente já 2006, né. Na verdade, eu já pregava, esse período eu já pregava, mesmo eu era líder de jovens, ela foi líder de dança profética, foi líder de ministério infantil, trabalhou com as crianças, aí nisso, esse processo a gente foi líder de missões e evangelismo, foi líder de ministério de louvor, ministro de louvor na igreja, então a gente passou por várias lideranças, então já estava. Uhum. Mas o ministério, assim, como pastoral, ali a gente já estava sendo treinado, né, Sim. liderando jovens, mas eu já pregava na região, já era um pregador itinerante na região, mesmo jovem. Mas em 2006, né, quando eu fui ordenado evangelista, eu lembro que eu fiquei o ministério me separou para o diaconato, e quando chegou no conselho faltava um mês para a gente casar, então o bispo falou: "Não, segura", eu ia ser diácono antes de casar, ele mandou eu esperar. E aí nós não fomos eu não fui ordenado, nós não fomos, né, porque quando um é, o outro também é, né. Uhum. E aí quando foi 2006, no próximo concílio, eu cheguei achando que ia ao diaconato, né, e descobri lá na hora que não era nem ao diaconato, nem ao presbitério, fui direto ao ministério de evangelista. E ali é quando a gente já estava casado, já tinha 2 anos de casado, aí é quando o ministério reconhece a nossa chamada, me unge, né, e ali a gente já começa como pastor auxiliar na igreja mesmo, já começa a auxiliar o pastor diretamente, começa a ajudar. Meu pai era pastor na época, depois ele, foi remanejado, veio um outro pastor, o pastor Valdir, a gente também, Pai do coração, meu pai do coração, que né, era que o pai pastor na época, biológico, que era Aham. e aí eu começo como pastor auxiliar, já ali a a auxiliar o pastor Eduardo, e em seguida, na verdade, já quando eu sou ordenado, já no ministério pastor Eduardo, que eu já auxiliava ele ali, ajudava ele no ensino e tal. E aí quando eu sou ordenado, depois de 2 anos, vem o pastor Valdir e eu fico como auxiliar direto dele. Uhum. É o segundo pastor, né. Uhum. E ali a gente é onde a gente começa já a ter visão de igreja e entender que o negócio, o sarrafo estava aumentando, né, subindo o nível, né, você deixar de ser líder de um departamento, e não, isso não é nada minúsculo, é importante ser Sim, pastor de um rebanho pequeno, mas agora você sim. começa a ter a responsabilidade de pastorear, ou de dar suporte ao pastor para cuidar de toda uma igreja. Embora a igreja era uma congregação pequena, mas já aumentava a responsabilidade. Então acho ali a gente é projetado, e Deus começa a trabalhar. A gente já tinha feito um seminário, né, filho, básico, e aí em 2008, a denominação que a gente fazia parte, ela inicia um projeto, um seminário para preparar jovens, eh 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 eh, para o campo missionário. Então a ideia era formar jovens obreiros, que estavam se destacando, suas congregações se destacando no sentido, né, estavam, Deus estava mostrando chamada, vocação, e pegaram esses jovens do estado do Rio, também de Minas, e vão para esse seminário para estar preparando, instruindo, para estar assumindo futuras igrejas no Uhum. Brasil. E eu vou. É engraçado que o nosso presidente na época, ele chegou, me chamou, falou: "Aliás, nós estamos com um projeto assim, assim, cara, e teu nome foi o primeiro que foi citado". Então, ali começa, assim, um direcionamento de Deus, né. Uhum. Deus começa a nos deslocar, vamos dizer assim, porque até então eu era pastor auxiliar, estava ajudando pastor, então ali ele começa, Deus me põe no seminário, o presidente já me dá uma palavra dizendo: "Agora, a gente tem uma visão contigo, de te enviar, você não vai ficar aí". Então ali Deus já estava falando. E aí no seminário a gente estudando e preparando, e eu lembro bem que a gente estava passando um momento muito difícil, né, e é quando eu sentei numa num na mesa do café, a gente sempre tinha um intervalo no seminário, e eu sempre alegre, brincalhão, contando essas piadas aí que o Léo e o Léo Grava estava citando ainda agora, e naquele dia eu estava muito triste, porque eu estava muita prova, desempregado, a gente tinha passado um processo com o nosso bebê e tal, e eu falei para ele, para o bispo Carlos,
já descansa no Senhor. Um paizão, foi uma referência, um mentor, assim, sabe. E ele falou: "Rapaz, o que tá acontecendo contigo? Tô percebendo que você não tá legal". Eu falei: bispo, eu tô mal e tal, minha situação é essa e essa", desempregado, tinha botado mais de 30 currículos. Eu sou da área automotiva, então na minha área, dificilmente ficava desempregado, né, Aham. dificilmente. E botar 30 currículos, ninguém chamar, tinha feito 3 concursos, tinha passado em um, em 2, aí em um eu tinha sido não tinha sido selecionado, mas não tinha sido até selecionado, e até hoje não me chamaram. Então eu falei: "Meu Deus, o que que é isso? O que que tá acontecendo?". E aí eu chego ali, ele e começo a contar a história pra ele, falou: "Mas o que é que você quer?". Eu falei: "Rapaz, o que eu quero é estabilidade, pra cuidar da minha família e tal". E aí eu lembro quando ele falou pra mim assim, ele falou assim: "Mas pra alguns a estabilidade é o reino". Então Deus estava já falando diretamente comigo, que aquele tempo era um tempo de preparo, porque estaria me enviando para o campo missionário, onde eu Uhum. teria que aprender a depender totalmente dele. Por isso ele tinha fechado as portas, porque eu não estava entendendo. Eu falei: "Eu quero um emprego Uhum. para me dar estabilidade, para cuidar da minha família e fazer a obra de Deus tranquilo". E quando ele fala essas palavras, então tudo passa a fazer sentido, né. E aí pouco tempo depois a gente vai, chamado para poder tá indo pra Bahia. O nossa liderança fez a nos chamou e nos, eh, convidou para estar lá. Tinha um pastor lá já há 7 anos, que tinha começado o trabalho e tinha acabado os poços e estava lá trabalhando, mas era um senhor. Ele tinha dito que precisava voltar ao Rio. O bispo falou: "Ó, tô vendo, Desi, eu vejo você nessa vez aí. Você quer ir lá ficar um mês?". Aí fomos lá, ficamos um mês para conhecer tudo, orar, buscar a resposta de Deus. E depois de um mês lá na cidade, a gente sentiu esse direcionamento, aí foi quando a gente deixa a cidade do Rio de Janeiro e vai pela primeira vez para o campo missionário, na cidade de Salvador, na Bahia, no caso. Então aí foi o nosso Foi aí que foi o o envio, envio. né. E você fala da perda, né? E como foi para você, Ana? Vou fazer primeiro essa pergunta para você e Uhum. depois para ele. Nos conte um pouco sobre o livramento que o Senhor te deu e esse processo tão dolorido que nenhum pai, nenhuma mãe está preparado. É isso. É, Ninguém está preparado para você não se perder. prepara, você não se Ninguém, prepara. ninguém, né? A gente É, não prepara o nosso. Ah, eu vou preparar meu psicológico para Não, isso. Não não se existe isso. prepara. É algo. Como foi esse período? não tem nem nome, né? Não tem nem É, nome, não não tem tem. nome. Quando você perde um filho, não tem uma coisa assim. Então, eu vou começar antes da perda, vou começar. A Uhum, gente casou e eu não pretendia ter filho, né? Já uhum, era um combinado nosso. Beleza. Pode ser que isso mude quando a gente casou, eu falei pra ele, mas eu não uhum. pretendo. Eu tinha traumas, né? Sim. Minha mãe morava no interior, teve os filhos na roça. Eu fui a única filha que nasci no hospital. Os outros Maternidade. filhos Nossa, nasceram em casa. Então ela perdeu filhos, né, durante o nossa. parto, filhos já grandes. Então minha mãe tinha muitas histórias tristes. Isso já me dava um trauma. Então eu Uhum, não tinha essa perspectiva assim, esse desejo. Mas a gente já estava há 5 anos casado e aí eu engravidei. Apesar de ter a resistência, quando eu soube que estava grávida, eu prontamente, né, aceitei, amei e amo meu filho e aceitei a vontade de Deus. Eu lembro que eu fui na igreja, contei, eu lembro que o pastor na época até falou, a igreja toda está grávida junto com você, falando. uhum, Que todo mundo estava ali acompanhando todo o nosso Nosso processo, processo, né? né. Então, uhum. a igreja Celebrou aquele momento, né, era uma com a Sim, família, eu já gente. estava 5 anos casada, não ficava. Como a maioria também era família, né? Ficava, sim. não vai vir ninguém, não vai sair nada. Aquela história, não sai, É. como é que é? Sai coelho. Desse Desse mato mato não não Esse sai sai mato. coelho. coelho. Não, a gente namora, o pessoal, vai noivar, É não? isso aí. A gente noiva, ué, não vai casar, não. Isso. A Isso, gente casa, ué, vai ter filho, não? isso, É. isso. Então,
foi um período muito festivo, a gente ficou feliz. Só que durante o percurso da gravidez, né? Foi nesse período aí que ele estava no seminário. Foi um período que ele também ficou desempregado. A minha sogra, que morava do lado da gente, estava enferma. Então, foi um momento muito conturbado, difícil. Eu vivia com ela no médico. Mas eu fiz meus exames de gravidez, aquela coisa rotina, tudo normal, tranquilo. Quando eu fui fazer a ultra, estava com 7 meses, eu fui fazer uma ultra para ver o sexo, porque eu não tinha feito uma antes, mas não tinha dado para ver. Aí com 7 meses eu fui para fazer a ultra. Quando eu fui com o Elias fazer a ultra, o médico, quando botou, né, o aparelho, ele virou para mim e falou: o neném está morto. E ali o chão se abriu. Porque era uma coisa assim que eu não sei, parecia que eu não tinha uma. Eu não sei, eu não sabia nem porque que eu estava viva. Eu parecia que perdi totalmente o sentido da vida. Totalmente. Eu fiquei assim, sem. Eu lembro até que eu virei para o Elias e falei assim: Elias, Deus pensa e eu sou forte. Ele disse que eu falei isso para ele. Eu não lembro disso. Só que durante o percurso e tudo que foi acontecendo, Deus não pensava que eu era forte. Ele ia me mostrar que Ele é a minha força. Né? Que Ele que ia me fortalecer para passar por esse vale, como a pastora mesmo leu, né? O Salmo 23. Né? Ele que anda com a gente nesse vale. Né? Ele não é que você é forte, filha. É porque eu vou segurar na tua mão. Né? É porque eu vou ser tua força nesse momento de fraqueza. Então, foi isso. Aí a gente recebe essa notícia e a gente perde o chão. Mas a gente não vai. O médico falou assim, eu bati a ultra numa clínica particular, ele falou assim, olha, agora você vai aqui pro hospital público aqui para poder fazer o processo para você tirar o neném. Só que era dia de culto. A gente é muito crente. Aí, dia de culto, a gente foi para a igreja. Mas não só porque a gente estava preocupado com o culto em si, mas porque a gente queria orar, sabe? Queria colocar diante de Deus. A gente estava indo atrás de um milagre, né? de uma mudança Acreditava que aquilo podia naquela mudar. situação. Sim. E a gente vai para o culto. A igreja era um dia de semana, tinha uma falta de obreiro durante a semana. A Eliezer chega, Eliezer vai dirigir o culto. Eu já estava escalado para dirigir o culto. Estava escalado, Só né? para Isso eu dirigir não o culto. Aí lembrava. nesse dia não vai quem ia cantar, não vai quem ia pregar. aquela coisa. É sempre nesse É dia. sempre nesse dia. Então, nesse dia, Eliezer fez de um tudo lá, né? Pregou, cantou, dirigiu, pregou e cantou. E eu fiquei lá no banco, oramos, pedimos a Deus, mas a gente não comentou com a igreja, a gente ficou na nossa. A gente estava entregando na mão do Senhor, esperando de Deus um milagre. Depois do culto, a gente foi ao médico. E aí, fui internada. E naquele momento que eu entro no hospital, ali foi eu e Deus. Falei, Senhor, é eu e o Senhor agora. Porque há momentos que você vai ter outras pessoas do teu lado compartilhando com você. Sim. Ele estava comigo compartilhando. Mas chega um momento que é você e o pai. Tem um momento que é só a gente e o pai. Ali era eu e o pai, eu e Deus. E aí era a hora do nosso relacionamento. Eu não podia subir. É. Não podia ter acesso lá. E era a hora do nosso relacionamento se estreitar. Sabe? Porque às vezes, e muitas das vezes é assim, na bonança a gente. Mas quando a coisa estreita, a gente o nosso relacionamento também estreita com o pai. Né? A gente se achega. E aí fiquei lá internada durante 3 dias, tomando as medicações para poder induzir o parto, aquela coisa toda. E eu orava. Eu esperei 3 dias por um milagre, eu orei. Deus sabe. Pedi a Deus, Senhor, eu sei que tu podes. Sei que tu pode. Eu lembrei de várias passagens bíblicas, entendeu? E tomei posse e eu sei que tu podes fazer. Sei que esse neném médico vinha, tá morto. Mas ele pode chorar quando nascer. Eu acreditava nesse milagre. Eu estava ali, esperando isso acontecer. E não, quando chegou depois de 3 dias, troca de plantão, não tinha ninguém. Eu tive o neném sozinho.
Tive o neném sozinha. Depois que o neném nasceu, bateu na maca. Eu pedi a alguém, tinha uma mulher andando, pedi ela para chamar alguém, para avisar que o neném já tinha nascido, que eu estava Meu só. Senhor. Foi um momento assim, realmente eu e Deus. E ainda tinha a questão que o médico falou para mim: mãe, provavelmente esse bebê já está morto há 2 semanas. Então ainda tinha a questão de estar com uma infecção, Sim. Generalizar uma uma infecção, né? infecção grande, mas não tive nada, para a glória de Glória Deus. a Deus. Então, depois que o neném nasceu, vieram, fizeram os procedimentos. E eu glorifiquei a Deus pelo livramento. E entendi que nem sempre Deus vai dizer sim. É, Às vezes ele vai dizer não. é. E o que ele vai nos dar é a sua presença, Glória a Deus. que é o que faz toda a diferença. Sem a presença do Senhor, o que que nós somos, né? Essa presença nos dias bons e nos dias ruins, no vale, né? Então ele me deu a sua presença. Falou, filha, agora é não, mas você não vai passar só, vou passar contigo. Você não vai passar só, eu tô aqui segurando na tua mão. Eu senti Deus ali comigo, eu senti a poderosa mão do Senhor. Eu lembro que eu escrevi, eu tinha levado minha Bíblia e uma caneta, eu escrevi. Eu escrevi um hino antigo. Um hino que fala. É que eu não posso nem cantar aqui, né? Senão aí a audiência. Chama aí os cantores. Mas é um hino antigo que fala de gratidão, Aham. né? Fala de gratidão. E eu escrevi esse hino. Eu falo uma perfeita adoração, porque eu estava adorando no Amém. momento Tudo de. que tens feito, não, né? Foi isso, É, não? Foi isso? foi isso aí. É que eu tava lembrando. É, né? É a idade, né? Aí eu escrevi, eu falo que foi um louvor de verdade, porque eu É. estava com meu coração muito rendido diante do Senhor por tudo aquilo. E o Senhor me deu esse livramento e passou, mas eu saí dali e o inimigo começou a trabalhar, porque ele aproveita esses É. momentos de fragilidade. Sim. Porque eu estava sentindo uma tristeza, era natural e normal. Sim. Mas ele estava me bombardeando com a tristeza além. Eu começava a sentir uma coisa querendo me tomar, sabe? Uma tristeza como se quisesse me deprimir, me deixar além daquela tristeza do luto, mas me botar em uma depressão. Eu comecei a sentir isso no âmbito espiritual, aquela coisa querendo me tomar. E um dia eu lembro que eu fui ao médico. Quando eu tô atravessando a rua e vem passando um carro, eu ouvi a voz falando para mim: por que que você não passa na frente do carro? E eu nitidamente reconheci que era a voz do inimigo, porque eu nunca tinha tido esses pensamentos, sabe? Não tinha essa questão depressiva, mas entendi que era o inimigo trabalhando ali. E isso é uma coisa importante da gente se atentar. É, No saber momento identificar, né? Isso, que no momento de fragilidade, o inimigo vai vir por uma coisinha ou outra coisa que é normal, mas ele pode vir com uma coisa a mais. É Sim. numa coisa pequena, né? Que aparentemente parece pequena, mas é nas pequenas coisas que ele, né, quer nos derrubar. Então, eu vivi essa experiência, assim, do inimigo querer me deprimir, me colocar numa situação depressiva. Eu estava triste, sim, claro. Mas o inimigo queria ir além. Então, a gente precisa tomar esse cuidado também. Eu já vivi, assim, já ouvi experiências de mulheres como eu, passaram por essas situações. E falam de entrar em... Tá triste e dessa tristeza desencadear uma depressão. Severa, né? Sim. Então, o inimigo, ele acaba tramando e a gente precisa estar vigilante. Nós mulheres que somos sensíveis, Sim. né? Somos As mais emoções. nas emoções. Pra gente entender, até aqui, isso aqui é natural, isso aqui já é espiritual e eu não aceito, né? E eu repreendo em nome de Jesus. A gente precisa posicionar também nesse sentido. Sim. E como foi para vocês superarem esse processo? É como a Ana falou, missionária. A graça, né? A bondade de Deus, a mão de Deus.
a presença dele, né? Porque observe que ser pessoas normais, há de convir que a gente tende e a gente não entendia o processo. Porque tem gente achando que Deus invertendo os papéis, como se Deus fosse servo, né? Então fica esperando Deus sempre prestar conta do que ele está fazendo. Não, Deus tem que me explicar, dizer por quê. Não, se não é por quê, ele tem que dizer que é para quê. Eu lembro que ela falou para mim, amor, eu não perguntei para Deus. Dizem que você não deve perguntar por quê, mas para quê? Né? Ela disse, pois eu não perguntei nem por quê, nem para quê. Eu só disse ao Senhor, Senhor, se eu preciso passar por isso, só me dê graça. Ponto. Então tem pessoas esperando, né, respostas de Deus. Deus tem que estar o tempo todo dando satisfação. A hora que Deus tiver que prestar conta daquilo que ele está fazendo, mesmo na minha vida, ele deixa de ser meu Senhor para ser meu servo. É verdade. Então a gente não entendia o que estava acontecendo, porque as pessoas diziam assim, vocês não. Olha como o diabo ele é astuto. Vocês não merecem, porque a gente era muito envolvido na obra, cara. A gente, até a gente foi advertido quando a gente chegou em Salvador, uma amiga nossa falou, vocês foram negligentes. Por quê? Porque ela grávida de 5 meses, eu desempregado, a gente comia mal, a gente trabalhava muito na igreja. A gente morava longe da igreja, não tinha carro, ia a pé de manhã, de tarde, de noite, ia vir no mesmo dia para a igreja. Ela com aquele barrigão ia se arrastando debaixo de sol, de chuva, frio, calor. A gente não parava. Não pode parar a obra, não pode parar a obra. E a gente acabou, de fato, sendo negligente em alguns sentidos, né? Mas Deus tinha um propósito. O que nos fez superar foi a presença dele, porque não tem explicação. Porque, por exemplo, quando ela chega, eu estou embaixo aqui, ela lá em cima, no 5º andar, já alguns dias eu não podia ter acesso. Eu com a irmã dela disse assim, falou, Léa, você já escolheu o nome? Eu falei, nome? É um natimorto, nasceu morto, por que vai dar nome, né? Ela falou, não, você tem que dar um nome pro seu filho. É seu filho, não importa, ele vai nascer, é seu filho, não importa o tempo que ele viveu. E aquilo mexeu comigo, eu falei, qual o nome que eu vou dar? E eu não sei se na época eu estava estudando o texto, mas eu lembro que eu estava lendo, ou tinha lido sobre os 3 jovens, os 3 amigos da Babilônia, e os seus nomes em hebreu, né? Sim. E um deles chamava Misael. E na mesma hora veio essa palavra nesse nome no meu coração. Porque Misael significa quem é igual a Deus. Então naquela hora eu falei, esse é o momento que eu tenho para glorificar a Deus, para exaltar a Deus. Glória a Deus. O nome dele vai ser Misael, porque quem é igual a Deus? Não porque a gente, é o que a Ana falou, a verdadeira adoração, ela nasce nesses momentos, né? No momento de dor. Né? É o caso de Jó e de outros que a gente pode usar como modelo. Então isso não tem explicação, foi Deus, foi a presença dele que nos fez superar. Eu saio dali, a gente sai dali e quando a gente tem a notícia, ó, tem que fazer o enterro. Eu achei que ali estava resolvido o meu problema. Eu falei, não, você tem que ir lá no IML e reconhecer o corpo. Eu falei, como é que eu vou reconhecer o corpo? Cheguei lá, a rapaz falou, ó, melhor você nem olhar, não tá legal, assim, né? Ficou ali e tal, não formou, eu falei, beleza, tá. Eu pensei que dali eles resolviam o problema. Eu falei, não, você tem que ver o sepultamento. Eu não sabia disso. Falou, é um sepultamento como outro qualquer, como de um adulto. Eu falei, é mesmo, é. E é caro, cara. Naquela época era R$600, era muito dinheiro. 2009, né? Era muito dinheiro. E eu falei, rapaz, não tem. Eu não tinha. Eu tava passando uma situação. E aí eu lembro que, ó, é engraçado, né? Eu tava assim parado, de repente veio um homem cheio de ouro, ouro no dente, ouro no pescoço, ouro no... Chegou pra mim e... Não, na verdade um rapaz chegou pra mim e falou, procura um rapaz dali, rapaz, da funerária. Você vai ver, ele tá todo de ouro. Cheguei lá, o cara cheio de ouro. Eu cheguei lá e tal. Aí, como é que é o nome dele? Messias. Procuro Messias. Falei, Deus. Na mesma hora, missionário, é impressionante. Coisa que parece besteira, né? Mas na mesma hora o Espírito Santo falou comigo. Você tá indo na pessoa certa. O nome, quando falou Messias,
Já. Falei, tem algum mistério aí, né? A gente que é chave, crente né? pentecostal, então, a aí gente já já entende. tem mistério, irmão. É uma chave aqui, é um código. É um código. É. Exatamente, você falou tudo, é um código. Eu corri pra ele, cheguei lá, homem todo de ouro. Eu falei, rapaz, é porque eu tenho que fazer o sepultamento do meu filho. Quanto ele, rapaz, R$ 600, eu faço pra você 400. Eu falei, aí quanto, é o quê? Eu falei, não, é criança? Eu falei, é criança. Criança? Quanto tempo? Eu expliquei pra ele, falei, não, na minha funerária não. Na minha funerária, criança é anjo. E anjinho aqui, eu dou tudo, até o caixão. Isso. Só paga só a taxa do cemitério. Aí eu paguei na época R$ 23, ele deu tudo, até o caixãozinho, tudo, deu tudo. Deus é lindo. Aí dali a gente saiu, ele cuidou de tudo, eu fui lá, fiz a parte burocrática, ela estava em casa, né, para recuperação e tudo. E dali fui. Tem coisas que, eu te falo, não tem explicação, foi a presença de Deus. Como é que você superou? Deus. Deus. Ele caminha com a gente no vale, Uhum. entendeu? Ele anda com a gente na fornalha, entendeu? Ele dorme contigo na cova dos leões. Ele fica contigo na cadeia, entendeu? Na prisão. Ele não abandonou José ali, tal como Paulo e Silas. E Deus não te abandona. Mas você precisa passar. Ele tem propósito, o caminho deles são mais altos, os pensamentos mais elevados. Você não entende. Ele não vai vir te explicar toda hora, dizer, é por isso, não. Mas você precisa crer, precisa confiar. Entendeu? Então, foi a presença, foi ele. Tudo foi ele. Porque eu saio do sepultamento e a gente coordenava células. Eu tinha implantado uma célula dentro de uma comunidade, a comunidade Barbante, vocês devem já ter ouvido falar. Uhum. Na época era tráfico intenso ali, a gente tinha colocado algumas células ali. E eu era coordenador de células, eu precisava ir para a célula naquele mesmo dia. Tinha que sepultar meu filho, tinha célula, eu tinha opção. Se eu falar para os irmãos, eu não vou para a célula, eles entenderiam. Na nossa cabeça a gente não tinha essa opção. Mas na minha cabeça eu não pensava assim. E talvez foi um erro, tá? Não tô dizendo que eu estava certo, não. Mas foi uma experiência com Deus. E foi uma experiência, porque Deus me deu uma autoridade, nos deu uma autoridade e uma unção tão grande nesse processo. Ele virou a nossa chave para o ministério. Porque eu saí do cemitério e fui direto para a célula fazer um encontro. Arrasado, machucado, ferido. Falei, mas eu não vou parar. Eu tenho um chamado. E talvez eu tenha errado, tá? Eu não tô aqui dizendo que... Mas foi uma experiência. Eu precisei ter essa experiência. Para mim foi bom num sentido, no outro, eu não sei se eu estava certo, talvez eu deveria ter feito diferente. Algumas pessoas não entendem, né? Pessoas acham que você eu não estava me importando, alguma coisa do tipo. Alguém pode ter pensado assim. Uhum. Mas a gente foi. Como é que você faz isso? Como é que você recebe a notícia que a gente recebeu e vai para um culto, dirigir, pregar, tal? Como é que você sai do sepultamento do seu próprio filho e vai dirigir uma célula? É Deus, cara. É a obra do Espírito Santo. Sempre teve o nosso coração muito voltado, né, às coisas de Deus. E aí, depois de tudo isso, eu acho que também, além, claro, obviamente, da presença, mas a nossa ida para Salvador foi um grande desafio. Ajudou muito nessa questão da gente ressignificar, sabe? Tirar Isso. o nosso olhar da nossa ferida, e aí a gente foi pastorear. Pastorear Então pessoas. agora a gente foi cuidar de pessoas, sabe? Então a gente foi ser pai e mãe, né, de filhos adultos, de filhos que o Senhor estava nos concedendo ali na obra. Então acho que ir para Salvador também ajudou muito nessa questão, que a gente foi tirar o olhar de nós Isso. mesmos, das nossas dores e olhar para os irmãos lá de Salvador. Porque a gente precisa superar o nosso trauma agora, porque tem um rebanho te esperando. É. Tem famílias aí que precisam de cuidado. E foi logo após. Foi Foi logo logo após. após, no mesmo ano. No mesmo ano, em março, maio, né? Em maio, a gente perde o Misael. E em novembro, a gente está indo para Salvador para conhecer lá o projeto e para ficar. Aí, quando é em dezembro, a gente já volta, vem ao Rio, prepara tudo e já volta de definitivo para lá. Glória a Deus. É. Pastor, você falou algo assim que talvez não entenderam, né? Ou talvez você faria diferente, vocês fariam Eu não diferente. sei, né? Mas eu acho que quando está imprimido em nós o amor de Deus, a gente não consegue mudar a atitude. A gente é muito Porque assim, apaixonado pelo reino, né, cara? e quando, entenda bem, isso não é falta de sensibilidade, isso é amor. Porque o amor, a gente vai ver Davi tá orando, Senhor, dá livramento, Isso. dá livramento.
Deus já tinha dito, eu vou matar. Não Não, tem jeito. mas ele ora, ele jejua, ele busca, ele busca. Quando morre, Levanta logo o rosto. ele levanta, coloca as vestes dele, tira o pano de saco, senta, come. Qual era a tendência? Era chorar, prantear. Mas ele entra dentro do santuário e ele vai prestar um culto em adoração ao Senhor. Então, quando nós entendemos que quando está, não é nem sobre entender, porque vai ter coisas que a gente não vai entender. E segue-se. E segue-se a vida. Mas a gente consegue superar. Mas quando está em nós a gratidão e a adoração, eu vejo que nesse processo, Deus imprime em vocês a verdadeira adoração. A Bíblia diz que vai. Quando a gente olha esse texto, que ele procura os verdadeiros adoradores, sinal que existe adoradores. Ponto. Mas ele não está procurando os adoradores. Ele está procurando os verdadeiros. Quais? Os que adoram em espírito e em verdade, não o que adora com a alma. Porque se eu for adorar com a alma, o salmista vai dizer, por que te abates, ó minha alma? Isso. A minha alma, ela tem... a alma é onde detém todos os sentimentos. Então fala de coração. Jeremias fala que o nosso coração é enganoso. Se a gente adorar a Deus com o coração, nós erramos. Mas quando nós adoramos com o Espírito, e eu posso dizer que esse versículo em que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, ele encontrou em vocês. Porque naquele momento vocês podiam prantear e Deus não iria questionar isso. Porque Deus também não questiona as nossas fraquezas. Ele vai dizer para Paulo, diga fraco que eu sou forte. Diga que na tua fraqueza, meu poder se aperfeiçoa. Mas ele está procurando aqueles que olham para sua fraqueza e conseguem se superar em Cristo Jesus. E dentro disso eu vejo vocês dois sepultando e dizendo, não, eu preciso cuidar daquilo que ele colocou nas minhas mãos. Isso. Porque enquanto eu cuido do que é dele, ele cuida do que é. E olha vocês sentados aqui, contando um testemunho. Talvez esteja um pai chorando agora, uma mãe chorando agora. Né? E eu quero te dizer que assim como eles superaram, estão contando que venceram, estão aqui de pé, vocês também estarão. Talvez você esteja dentro desse quarto, dessa UTI, dessa CTI, você esteja chorando. Talvez o teu filho, sua filha, sua esposa, seu esposo esteja passando por um processo. Talvez você já ouviu do médico que ele não vai voltar. Ou talvez você esteja orando para que Deus ressuscite ou para que Deus traga a vida e Deus achou melhor recolher. Eu quero te dizer uma coisa, o Deus que abre a ferida. Jó vai dizer que é o mesmo Deus que cicatriza. Receba em nome de Jesus. E aí vocês vão para a Bahia. Esse grande desafio, né? Eu com 26, Elias com 29. Dois jovens, fora da cidade, né, de origem nossa. Ele longe aqui, da família, longe dos da amigos. família, dos amigos. Eram duas igrejas pequenas, mas duas igrejas e tinha a célula que a gente abriu quando chegou lá. Abriu depois. Abrimos depois quando chegou lá. E eram assim, as duas igrejas eram como se fosse na Zona Oeste e essa célula que a gente abriu era na Zona Sul. Bem longe, né? Como se fosse Zona Sul ou mais, né? Parte assim de... Era bem distante, né? Isso aí. A gente saía de casa 1 hora, chegava lá 5 horas. Eram 3 ônibus porque, de... na verdade, era contramão, né? Isso. Não era que era tão longe, mas era de carro era rápido, era 40 minutos, mas de transporte público era muita contramão. Pegava num lugar, descia no outro. A gente ia tudo transporte, era ônibus, né? Não tínhamos carro, não tinha nada. Então, aí a gente foi, e assim, por amor, né? A gente recebia uma pequena oferta, a gente recebia da igreja que nos enviou uma pequena oferta, que malmente cobria aluguel, água e luz, comida Deus proverá, né? Que as coisas, aquela coisa, né? Envia o missionário parece que já está assim, missionário
tá na testa, tem que sofrer, né. Que não é para ser assim, mas que acontece. Uhum. Então a gente passou muitas dificuldades nesse sentido, né, de É. atraso, né, a pessoa combina, mas E não não manda chegava aí no quando chegava já tinha 2 de luz, 2 de água, Meu Deus. né, a dona da casa já estava Batendo na batendo na porta. porta, tem aqueles constrangimentos, mas contudo a gente estava lá, a gente estava feliz. Imagina aí, com É, isso tudo a gente estava feliz. feliz, cara. A gente a gente se dedicava, Realizado, a velho. igreja era pequena, a gente querendo melhorar a igreja, a gente abriu o bazar, a gente trabalhava no bazar como se fosse funcionário. A gente ia de segunda a sexta, De 9 de 9 9 às 5 da tarde, para levantar recursos, para para melhorar a reformar a igreja. Isso, porque a igreja era muito É, humilde. muito humilde a A gente igreja. vendia sacolé e nisso a gente conseguiu reformar a igreja. Depois já foi porque foi chegando gente, né, Uhum. a gente, mudou de uma da mesma rua, só que Atravessamos só a atravessou a rua, rua. de uma Aham. calçada para outra, né. Passada para outra. Aí lá ele já fez uma obra maior, que a irmã cedeu a casa, a gente fez a obra. Mudamos a Eliezer era o casa ajudante de dela. pedreiro, além das 3 igrejas, imagina. Ficou gordo. Era o paletó de uma listra só. Meu paletó listrado tinha uma lista só. Lá em Salvador tem muitas ladeiras, É, então Salvador tudo é ladeira, então eu tinha que pegar a brita e a areia lá embaixo, subir com o carro de mão até lá em cima, porque a gente só tinha dinheiro para pagar o pedreiro. Então eu falei: "Ó, não tem jeito, o pastor vai Sim, ser o o ajudante. ajudante, senão não aí vai". passava o dia todo, chegava de noite, corria para uma igreja, corria para outra. Aí nesse período aí, enquanto a gente estava ali cuidando das ovelhas e tal, o Senhor vai nos restituir. Eu engravido de novo, Já no campo já no missionário. campo missionário, aí o Senhor me mostra o Davi, já me dá o nome dele Tudo também. em sonho, essa aqui é É, mulher do sonho. o Senhor me mostra ele, o nome, e aí eu engravido dele. E aí é muito interessante que nesse período, mesmo estando longe da família, a igreja nos abraça. Então a gente Davi ganha um montão de vó, um montão de tia, um montão de prima. Então, assim, todo mundo presenteava. Davi ganhou muitas coisas, tinha tudo dobrado, sabe. Glória a Parecia Deus. que a gente estava em família, mesmo estando distante. Então o Senhor nos restituiu muito nesse É, sentido. Foi muito bom. Mas nem tudo é flores, né. Teve um período da gente passar algumas perseguições, e aí faz Uhum. parte, Uhum. é o que a Bíblia já diz, já não tem nada, não tem novidade nenhuma, e tudo nos leva para o propósito, né. E a gente retorna aqui para o Rio, e a gente não consegue mais voltar lá. Nos é feita uma promessa que a gente voltaria, para alinhar as coisas, traríamos as nossas coisas, mas não acontece, e a gente vem. E os irmãos ficam há assim, uma ruptura Ruptura. repentina. Uhum. E cria, assim, dentro de nós uma tristeza, Uhum. porque eram nossos filhos, tá, aquela É. sensação que os nossos filhos ficaram lá, sabe, e a gente largou aqueles filhos, a gente ficou isso criou em nós uma certa tristeza, nos abateu. o que eu particularmente que eu consegui superar com mais facilidade, né, na perda do Misael, a gente teve dificuldade de superar Com os quando a gente filhos com os filhos Foi. espirituais. espirituais, A gente porque ficou foi muito muito, como é que eu posso dizer? Uma forma muito Brusco. brusca, né. A gente vem no Rio e voltaria para lá, para se despedir de todo mundo Uhum. e a Não gente vem e não acontece essa. volta. é. Fica E na todo mundo lá época sem saber o que aconteceu, então Nossa. pensa num pai que sai de casa dizendo: "Ó, já já eu volto", e nunca mais volta para casa, e seus filhos Nossa. ficam te esperando por anos. é, O isso. Quando o pai tem o pai que vai comprar o cigarro e não volta Não mais porque não volta, quer, né. não quer. Mas e quando o pai ama os filhos, né, e diz É. assim e sabe que os filhos estão lá aguardando, isso aí E aí a gente vive isso, né, a gente volta e fica essa questão. A gente ficou aqui, quando a gente voltou, a gente ficou ajudando alguns amigos pastores, né, a Uhum. gente
volta para a denominação, mas não consegue mais Não é mais se a mesma conectar, coisa, se né, conectar. por essas questões aí. E aí, passado um tempo, né, a gente veio quando o Davi estava com 1 ano, Isso. 1 ano. Quando o Davi está com 7 anos, o senhor também já tinha falado comigo e com ele que a gente também iria novamente, mais uma cidade do Nordeste, mas agora não seria Salvador, a gente iria para o Ceará. E a gente vai, quando ele estava com 7 anos, a gente foi para o Ceará, ficamos lá 4 anos, 5 anos, praticamente. praticamente sim. Lá também foi um período assim, aí no Ceará parecia que estava começando de novo. Toda vez que a gente muda, né, parece que Sim. zera e volta. Uhum. Não sei se a gente tem essa sensação, né, porque a gente tá sempre quando sai, assim, zera e começa de novo, dá aquela sensação na gente. Vamos viver outras experiências também. O Ceará, aliás, não conhecia, né, mano. Não conhecia. Lá a gente também ajudou alguns pastores, a gente realizou, culto na praça, culto no campo de futebol, células, através de células a gente abriu igreja, mas não, assim, para uma denominação, sabe, só Uhum. A gente estava dando ajudando, apoio a um Sim, só pastor da apoiando, a gente cidade. não Uhum. apoiando eles lá e fazendo as células e tal, abriu a igreja e deixou o pastor botar alguém lá para tomar conta. A gente Aham. estava ali só no apoio. A gente ficou lá esse período. E quando a gente está lá, aparece um momento da gente voltar a Salvador. Porque esse período todo a gente estava com aquilo aqui. Era uma coisa que a gente pedia a Deus, era uma coisa mais É. Era uma coisa que a e gente estava a preso gente ainda àquilo, né. precisava, sabe, dessa Fechar cura. esse ciclo, E esse né? ciclo, né, não estava Precisava, resolvido. precisava fechar essa ferida, liberar isso aí que ficava realmente dentro da Sim, gente. E eu quis passar por isso, porque eu sei que como nós, tem muitas pessoas sim, que estão envolvidas, que acabam se frustrando, que acabam sim. passando por um momento e vai levando aquilo, a gente precisa que vai criando raízes, É. né, vai criando raízes. Isso impede a gente de avançar. Sim. Isso faz mais mal para a gente do que para quem nos fez, a realidade É. é essa, né, e é preciso liberar esse perdão e é preciso resolver isso. Então a gente tinha isso, e eu acho importante frisar, porque eu sei que a gente não é o primeiro nem o último, Sim, né. E o que a gente verdade. aprende, a gente tem que repassar para a pessoa entender: "Ah, é assim, então não precisa a pessoa ficar um tempão remoendo como eu e ele ficamos", né. Uhum. Então a gente volta para Salvador, e aí o Senhor vai lembra da célula, né, que ainda era uma igreja, a gente abriu a célula, depois de um tempo a gente abriu a igreja, mas era uma igreja bebê. Quando a gente saiu, veio para cá, ela ficou lá. Mas como ela era um bebê, a gente achou o quê? Não sobreviveu, né, essa É. igreja Na verdade, o dado que a gente tinha, que tinha fechado a igreja e tinha tal, tirado a porque quando a gente placa. voltou, Uhum. foi um outro pastor. Então dava a sensação que tinha morrido. Quando a gente volta, a gente vai na casa de alguns irmãos, e a gente vai visitar uma irmã que estava com a gente nessa igreja, e aí ela mostra a igreja, agora ela já era nossa ovelha agora já era pastora. Glória a Deus. Aí é momento de felicidade, de restituição, porque muito bom saber, né, que alguém que você andou contigo ali, agora tá ali. Semeou, né? É muito bom. Então, além dessa alegria, a gente na mesa, tomando café, ela começa a conversar, falando da igreja. A gente não A imaginava gente que a achava que igreja porque já era uma outra bandeira, a gente achava que era uma outra igreja, né. ela foi e falou: "Essa igreja é aquela igreja, é a mesma igreja". Quando tirou a bandeira lá, os irmãos foram para minha casa, a gente começou a se reunir na minha casa. Eles resolveram tirar, né, fechar Uhum. as portas, Sim. então ela E Deus acolheu deu os o irmãos. direcionamento para ela colher, Meu ali Deus, nasce verdade. ali ela preserva a igreja e nasce o ministério dela, né. Isso, Nasce Glória uma a Deus. pastora, né. isso. E aquele bebê não Não Que morreu. morreu, a gente alguém estava aqui cuidando daquele sofre bebê. tantos anos achando que estava morto, É isso aí, Deus dá uma outra uma identidade, outra mas identidade, preserva mas preserva preserva. o o propósito. propósito. É. Ela conta pra gente, a gente chora, a gente Eu fiquei Muitas das muito vezes Deus tempo dá outra eu só rota, né? falava línguas e chorava, fiquei
Ela falou: "Essa aqui é a mesma igreja". Glória a Deus. Só que aí ela mudou, como eles não queriam mais, né, tirar, então ela botou um outro nome e tal, mas era as mesmas pessoas. E ali quando a gente volta, além dela, outros irmãos Glória. que eram nossos filhos na fé, que agora eram pastores Já em outros em outros ministérios, alguns ministérios. ministérios Glória a independentes, Então foi um Deus. momento de restituição, aí foi cura, né, foi foi remédio cura. para nossa alma, foi a gente ficou com a sensação que tinha sido em vão, É, né, mas quando a gente volta, a gente vê que a palavra do Senhor nada é em é, vão, né, é, nosso trabalho não é vão no O apóstolo Senhor, Paulo disse, né? O vosso trabalho não é vão não é é. vão no no Senhor. Senhor. Não importa as frustrações, né, não importa as dores, é é é aquele que leva, né, a preciosa semente, né, andando e chorando, é com dor mesmo, né, com É, choro, é com lágrima, é. não adianta, mas a colheita vem. A gente se alegrou, a gente colheu os frutos de ver os nossos filhos na fé, né, já com outros filhos, né, nossos filhos na fé ali, fazendo a obra, Foi realmente frutificando. uma experiência muito Aí maravilhosa. muita gente não entendeu: "Poxa, vocês foram para o céu, vocês voltaram de novo a Salvador", mas era Era importante, era necessário. É. A gente não necessário. planejou nada disso. É, A gente não planejou, nós vamos para cá, vamos para lá, vamos voltar lá. Não. Estava no Ceará e Deus deu direção. Porque é preciso sempre um caos para você se movimentar. Não sei se a senhora é, já percebeu isso. é. Quando Deus quer que você se movimente, tem gente que não entende. Mas quando Deus quer que você se movimente, por exemplo, tinha um propósito com Ruth, né? Então teve que. Belém, casa de pão. Eu costumo usar essa passagem como exemplo. E o texto diz que houve fome em Belém. Quer dizer, na casa de pão faltou pão. É, Teve que faltar pão na casa de pão para gerar fome, gerar um cenário desconfortável para que Noemi pegasse sua família e saísse dali. No processo que ela sai dali, também tem perdas, que aí ela perde o marido, os 2 filhos, fica só com as 2 noras. Mas é um processo que Deus faz, leva ela ao propósito. O uhum, processo para levar ao propósito. é, E ela encontra ali com Ruth, e quando volta com Ruth, ela encontra Boaz, e dali está a descendência do Messias. é, Então, porque ela vai ser, se eu não me engano, vó de Davi, e então ali está a descendência do Messias. Então, é preciso, às vezes, Deus. Então há um desconforto no Ceará e o que a gente vai fazer? E Deus fala, vocês vão para Salvador, e a gente volta. E chega lá e está achando que o cenário é um, o cenário é outro, totalmente diferente. E a gente é reconfortado pelo Senhor. Assim como Deus restituiu Misael, né? Em Davi, Deus restitui aquela aparente perda da primeira viagem, né, missionária, agora já nessa segunda. Isso na segunda ida ao estado da Bahia. E a gente reencontra os irmãos, vê como as igrejas frutificaram. Só dessa pastora mesmo, ela já gerou outras igrejas. glória a Deus. Então, o filho não morreu, o filho cresceu, gerou família, né? É, E outros irmãos que chegaram para o nosso ministério ainda novos na fé, a gente caminhou com a gente, voltou a retornar, já ver eles pastoreando igrejas, cresceram na fé, são líderes, estão pastoreando, estão cuidando de gente. Então, isso assim foi uma coisa que Deus, uma cura, né? E isso revelou para nós um chamado, né? Revelou para nós um chamado apostólico, né? No sentido do envio, né? sim. Que quando você entende, a gente aprendeu muito, sabe o que é, missionária? Nessa experiência, a viver para o reino. Eu não tô aqui Uhum. falando mal de denominação, não, Sim, sim, tá? Eu tenho uma igreja também. sim, sim. Eu também tenho uma igreja. Eu faço parte de uma denominação. Mas a gente aprendeu a se importar com o corpo, É, mais do que se importar apenas com uma bandeira. Se importar com o reino, acima de tudo, antes de se importar apenas com uma bandeira. Eu não posso sim. levantar bandeira de uma denominação, preciso levantar, sobretudo, a bandeira do evangelho. É, Então, nessa experiência, a gente começou a servir muitos pastores de ministérios diversos. E a gente aprendeu isso, né? A ser do reino, é. de fato. Que a igreja não é fragmentada, né? Ela não é Não. Não partícula, é. É um ela corpo. é um corpo. Nós entendemos isso. E essa fala é muito importante, porque nós estamos vendo isso, né?
Não, igreja tal, que não entra na outra. Farinha pouca no Igreja pirão tal. primeiro, né? Disputas. Não, esse aqui não prega aqui, esse não entra lá, esse. Esse aqui não canta aqui, E, aqui e o não volta reino? mais, e o reino, né? E o reino. E aí falamos, quando a palavra diz que dentro de um povo o Senhor vai tomar um povo, é por conta de nós mesmos, né? Sem Não é, Deus ele não escolheu, não existe a predestinação. Igreja fulano que vai subir. Não. Ele vai pegar aqueles que de fato e de verdade carregam esse evangelho e, como vocês falaram, levam a bandeira do evangelho, não da igreja, congregação tal, né? Denominação. Essa é a palavra. Essa palavra, né? Denominação. Denominação. Essa não. Mas, enfim, já estamos chegando no nosso final. Ai, poxa. Tem que soltar aqueles coisas. Ô, Glauber, Começar- você tem que falar, tá? Só tá você aqui. Glauber. Glauber. Acho que a gente passou. Não, tá maravilhoso, tá maravilhoso. E a gente tem aqui o quadro Bate e Rebate. Qual é esse? O que é esse quadro? Eu falo uma palavra, né? E vocês vão rebater falando que vier. E aí pode os dois na mesmo, Tá bom. tá? Não precisam concordar com a. Não, Tá. vai. Né? Vamos lá. Mas antes disso, está chegando aqui o nossos patrocinadores. Sim, é de modas. É de modas feminina. Aí eu recomendo, hein? Isso aí. O Instagram é @feminina. O WhatsApp é 96813 5970. As lojas se encontram na Rua Ernestina de Matos, 3 Pontes, e Rua Campestre, 7 de Abril, todas em Paciência. Entregamos para todo o Brasil. Eu tenho certeza que você vai amar. Quer qualidade, quer conforto, quer beleza, quer estilo? É de modas. Vai lá que você vai se dar bem. Também temos aqui para os seus pequenos, seu pequenino. Isso. É Alpha Kids. Moda infantil. Isso. O Instagram é alphakids_moda. O número do WhatsApp é 21 97 47 88 443. Vamos lá? 21 97 47 88 443. Vai lá, que eu tenho certeza que você será bem atendido. Tem qualidade, tem beleza. Você vai deixar seus filhos lindos, viu? Vai lá. Você não vai se. Ensino, você tá bem, né? Estamos bem, né? Estamos bem. Não perca a sua oportunidade de deixar o seu filho, sua filha bem alinhado, bem arrumadinho. Seu príncipe e a sua princesa. Merece Alpha Kids. Vamos lá? Tem aquela musiquinha, ô mãe, compra. Aí a gente muda aqui. Ô mãe, compra Alpha Kids. Vamos lá. Missões Missões é paixão pelas almas. É amor, eu ia falar amor. É isso. Cristo é. Vai definir melhor É. que eu. É isso aí. Cristo é amor, é servir. Cristo é amor e servir. É amar e servir. Cristo é um modelo a ser seguido. Cristo é o modelo a ser seguido. Por exemplo. É o maior exemplo a ser seguido. A pessoa mais maravilhosa que eu tive a oportunidade de conhecer na minha vida é ele. Sou apaixonado por ele. Adoração. Entrega. Verdade. Não existe adoração sem entrega. A adoração é um pouco do que a gente falou aqui, né? Independente de circunstâncias. É se render, é servir, é honrá-lo. Eu definiria assim, a adoração é honrar independente da circunstância, honrar a Deus independente da circunstância. Adoração
é honrar a Deus independente da circunstância. Glória a Deus. Então, a gente vai, como tem 2 convidados hoje, um vai trazer uma mensagem para o nosso público, que é a lente da verdade. Por que a lente da verdade? É a lente onde nós revelamos a verdade, que de fato é verdade. Que não existe outra verdade senão essa verdade. Sim. Ele é a verdade. E o outro vai orar. Aí vocês tiram para o ímpar, pedra, papel, tesoura. Ver aquela aí orar. Então, pastor, olhe para a lente da verdade e deixa Deus te usar. Assim, a mensagem não poderia ser outra senão Cristo, né? Na verdade, ele é a própria mensagem. Ele já é a mensagem. Ele falando de si mesmo, disse: eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Então, se você tá perdido porque quer. Porque o caminho você já sabe onde está e quem é o caminho. Jesus é o caminho. Se você tá vivendo uma vida de engano, desilusão, ele também é a verdade. Você tá no engano, se você não aguenta mais essa vida de farsa, Jesus é a verdade. E se você já não tem mais vida, se seus projetos já morreram, sua esperança, sei que em que área da sua vida você tem experimentado a morte, pode ser morte espiritual, emocional, pode ser qualquer área da sua vida. Ele é a vida. Jesus Cristo é a vida. Então ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ele quer te tirar da morte para a vida novamente, porque ele também é a ressurreição e a vida. Então a mensagem é Jesus. Você precisa encontrar Jesus. Deus bendito, nós glorificamos o teu nome, Sim, Pai. Jesus. Nessa tarde aqui, Senhor, com a tua filha, com teu filho, Sim, Senhor. Jesus. Pai, nós estamos aqui compartilhando coisas que vivemos, ó Senhor, contigo. Que o Senhor nos conduziu, que o Senhor nos permitiu viver, Pai, e que tudo que vivemos, Senhor, é para a tua honra e para a tua glória. Nós compartilhamos aqui, Senhor, momentos, situações, ó Deus querido, que podemos ver o teu agir, o teu mover, o teu poder. Eu não sei, ó Deus, quem vai estar ouvindo agora, ó Deus, esse podcast, essa oração, mas que o Senhor também possa alcançar aqueles que irão ouvir. Que essa mensagem aqui, Senhor, através de testemunhos, possa alcançar os corações. Teu Espírito possa falar àqueles que estarão ouvindo. Que teu Espírito Santo possa, Senhor, renovar, possa curar, possa restaurar, possa animar, possa trazer, Senhor, vida em alguma área que esteja morta, Senhor. Que o Senhor possa trazer, ó Deus querido, alegria, possa trazer a paz, Senhor, não a paz que o mundo conhece, mas a paz que o Senhor dá, a paz que excede o entendimento. Que não é a ausência de lutas ou dificuldades, mas é a paz daquele que descansa em ti. Que aqueles que ouvirem esse podcast possam ser abençoados através de Em ti nome de e da Jesus, tua Senhor. palavra, Senhor, aqui ministrada, Senhor, em uma conversa, Deus. Mas que o Senhor possa estar abençoando a todos Em nome que de ouvirem, ó Jesus. Deus querido, esse podcast. Abençoe também a tua serva missionária, Senhor, a todos que fazem parte aqui, a Sim, equipe, Deus. ó Deus. Tudo, Senhor, é para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Ó Deus, nós oramos a Ti em nome de Jesus. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Está terminado mais um programa. Te espero por você segunda-feira que vem, às 20 horas, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Vem comigo dando glória. E até segunda. Deus abençoe.